Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, capítulo 5. João, capítulo 5. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a liberdade que Cristo nos concedeu. Na confissão de fé, esse assunto ele está no capítulo 20. A liberdade cristã e da liberdade de consciência. E aí nós podemos ver o seguinte: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não motivados por um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei. Mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se estes isentos do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça, e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus, do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Hoje nós vamos ver que nós fomos libertos, somos livres da condenação eterna. Veja só o texto de João, que eu pedi para os amados abrirem. João capítulo 5. Nós vamos ver aqui o Evangelho, capítulo 5, do 20 por diante. O Evangelho segundo João, capítulo 5, do 20 por diante. Prestem bem atenção na riqueza da sua liberdade, o quanto nós deveríamos estar regozijantes diariamente por sermos livres de tal condenação. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostrou tudo o que faz, e maiores obras que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem? A quem o Filho vivifica? A quem Ele quer. Então não é você que escolhe ser vivificado. Santo, pega aqui, aí tu passa para o pessoal, se alguém quiser comentar ou questionar alguma coisa. Então não é a pessoa que vai a Cristo e que escolhe ser vivificado, que escolhe ter vida, mas não, é o Filho Jesus que vivifica aqueles a quem quer. Aí Jesus diz assim: o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento. Prestem atenção nisso, porque muitos que dizem crer em Deus serão condenados por não observarem esse versículo. Muitos que dizem crer no Pai serão condenados por não observarem esse versículo. Primeiro, os judeus que não creem em Cristo, mas também pessoas que dizem que creem em Jesus serão condenados por não observarem esse versículo. Como, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Se você perguntar a eles se eles creem em Jesus, eles dizem cremos, mas eles creem de um jeito diferente do que Deus ordena. Eles creem em Jesus como sendo um anjo, como sendo um profeta, como que sendo alguém inferior a Deus. Eles não creem em Jesus Cristo como que sendo o próprio Deus. Mas eles deixam de observar essa passagem. Aparecido vai falar. Júnior, na época de Cristo, a gente lembra que quando Jesus ele fazia seus sermões, aí muitas vezes ele apresentava parábolas, e certa vez perguntaram a ele: Senhor, por que ele falava em parábolas? Aí ele explicou que muitos além que estavam, ouviam e não entendiam, que era de propósito isso. E explicou. Da mesma forma é na igreja, às vezes. A gente vem para a igreja, estuda tudo todinho, mas não aprendeu nada. Ou seja, a gente não está aqui, a gente está em qualquer outro lugar, menos ouvindo a palavra. Por quê? Complicado isso, né? Será que a gente realmente está ligado a Deus? Aí, só que naquele momento, naquela parte ali que Jesus falava, é um exemplo do desligamento do povo. Ou seja, Jesus só fala para quem ele quer, e só vai ouvir quem ele permitir que os ouvintes ouçam. E é interessante que aqueles que eram dele, escolhidos dele, não se conformaram em não terem entendido. Quando todo mundo foi embora, sem se preocupar com o que Jesus falou, eles se preocuparam e disseram: Senhor, nos explica. A gente quer saber, a gente não fica sossegado enquanto não entender a tua palavra. Observe que eles se incomodam e vão a Jesus: nos explica. Aí Jesus diz: a vocês eu explico, mas os de fora não, porque eu não quero que eles sejam salvos, mas a vocês eu explico. No entanto, o texto, meus irmãos, o texto que nós estamos lendo, ele diz uma coisa muito séria, que condena muita gente que não vê Jesus Cristo como sendo igual ao Pai. Ele diz assim: o Pai a ninguém julga. Olha só, o Pai não vai julgar ninguém, mas ao Filho, a ele, Jesus, confiou todo o julgamento. Se o Pai fez isso, foi por um propósito, foi por um sentido, por um objetivo. Qual foi o propósito do Pai dizer: filho, eu não vou julgar, eu vou deixar você julgar tudo? Qual é o propósito disso? Se vocês acompanharem o que Jesus Cristo está dizendo, vocês encontrarão. Pode pegar aí. Quem é que vai falar? Isso, perfeito. O propósito do Pai em entregar todo o julgamento a Jesus Cristo foi um: para que todos os seres humanos honrem Jesus. Ele vai ser o juiz. Então o propósito é que todos honrem Jesus, da mesma forma, igualzinho, honram o Pai. Se eles não honram Jesus como honram o Pai, eles não têm
salvação, e o juízo está sobre ele. Observe, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem honra o Filho, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não vê Jesus Cristo como Deus, não vê o Pai como Deus, não honra o Pai. Então, isso é muito sério. Aí entra no texto que mostra a riqueza da nossa liberdade. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que esse tem? A vida eterna. Crente, pare de desconfiar da sua salvação, se você crê de fato em Jesus Cristo. Pois não. Na tradução da Bíblia deles, é o seguinte, ele diz assim que vou prestar homenagem, né? A Bíblia da Jeová. Mas que nas nossas traduções atual, adore, né? Então a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. É verdade. E aí é complicado essa questão da tradução dos testemunhos de Jeová, porque eles se alteraram. Aí você diz, não, quem disse? Como é que você sabe se foram eles que alteraram ou não fomos nós? E próprio nas Bíblias deles também, o Jesus com D minúsculo, não D maiúsculo. Então a maioria das traduções dele é tudo com D minúsculo. Aí você diz, quem alterou? Quem modificou? Foram eles ou fomos nós? Bem, se você pegar as próprias Bíblias dele, de 81 para trás, você vai ver que coisas iguais à nossa constam lá. Por exemplo, um texto onde diz que Jesus Cristo foi adorado, onde diz que todos os anjos de Deus o adorem, nas Bíblias deles. Tem também outros também, que lá em Gênesis, que a tradução deles, a força ativa de Deus pairava sobre a terra. Mas na nossa, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Não tem muitas... É bem complicado nessa situação, porque eles não creem também, não só no Filho, mas também no Espírito Santo. Mas aí a questão é o seguinte, é diferente, quantas partes? Centenas. Não tinha nem como a gente dizer todas. Mas o que nós precisamos saber é quem foi que alterou. E como eu disse a vocês, se vocês pegarem as Bíblias mais antigas deles, vai estar dizendo que os anjos de Deus têm que adorar Jesus. Quando eles perceberam que essa passagem não foi alterada, eles pararam de digitar, de imprimir Bíblias assim e alteraram as novas para dizer prestem homenagem. No entanto, meus irmãos, o que nós estamos focando aqui é na questão de crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus, ele não vai ganhar a vida eterna. Entendam. Não é que você vai ganhar a vida eterna porque você crê em Jesus. Você já tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna é uma vida que dura quanto tempo? Já está dizendo, a própria palavra já diz. E ele continua e diz, não entra em juízo. Essa pessoa não entra mais em juízo, mas passará da morte para a vida. Correto? Correto? Vou ler de novo. Aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Correto? Que? Passou. Isso não é algo que vai acontecer. Quando você crê, você já passou da morte para a vida.
você não entra mais em juízo, você não é mais condenado eternamente. Então, meus irmãos, foi nessa liberdade que nós fomos agraciados. A liberdade de sabermos que a condenação eterna não nos alcança. Oi. Ô Júnior, agora uma pergunta aqui que o líder estava comentando comigo sobre a questão do povo de Israel, né, que está muito em voga aí a questão das guerras e tudo. E algumas pessoas costumam achar que porque lá a região de Jerusalém e tudo, e pelo povo de Israel fazer parte da antiga aliança, se aquele povo que tem lá hoje é povo de Deus, é o povo escolhido de Deus, como muitas pessoas assim falam, ou qual a diferença deles, por exemplo, para esses que não professam o nome de Cristo, que não creem em Cristo? Eles são realmente povo de Deus, ou como eles não confessam Cristo, eles não fazem parte desse povo que foi agraciado e que pode ser chamado de povo de Deus? O que a Bíblia diz a respeito do povo de Deus é que é povo de Deus aqueles que são filhos da promessa. Não é quem vem de Abraão simplesmente, mas é quem é da promessa. Então em Isaac as famílias seriam abençoadas. Isaac era o filho da promessa, mas Abraão só teve Isaac. Abraão só teve um filho, Isaac. Mas aí tinha dois, porque Sara não confiou na promessa de Deus e deu um jeitinho para que Abraão tivesse um filho. Segundo ela esperava que fosse esse filho da promessa, só que não era. Quem foi o filho? Ismael. Ele foi descendente de Abraão. Então, de certa forma, ele também é judeu. Mas em Isaac será chamado a tua descendência. Em Isaac. Isaac é o filho da promessa, ou seja, promessa relacionada à esperança. Esperança relacionada à fé. Ou seja, todos aqueles que têm fé na promessa de Deus, esses são filhos de Abraão. E eles são descendentes de Isaac. Aí entra a questão. Muitos judeus que no sangue são de Abraão, infelizmente, não são filhos de Deus. O próprio Paulo, em Romanos 9, ele fica aflito e ele comenta lá que desejaria ser separado de Cristo em amor aos irmãos na carne, que são israelitas, mas não pertencem à adoção. É justamente o que você acaba de comentar. Ele até comenta que esses irmãos são patriotas, compatriotas, e se a gente for observar e fazer uma análise bem simples, na Israel é o lugar onde tem a marca de Cristo, assim, aquela imagem, aquela marca. E Israel é o nome que foi dado ao próprio Isaac, é Israel. Mas o povo em si, a Jacó, né? A Jacó, perdão. Mas o povo em si é misto lá, tem brasileiros, tem diversas nacionalidades, e as pessoas julgam. Eu vi uma reportagem, minha gente, que eu fiquei um pouco pasmo. Um cidadão brasileiro que está morando em Tel Aviv, salvo engano, a palavra essa, Tel Aviv é a cidade. Ele disse que se sente mais seguro no Israel na guerra do que em São Paulo, hoje. Ele disse que não voltaria para o Brasil. Ou seja, a imagem que a gente tem da guerra é uma coisa, tem lugares lá que está complicado. Mas essa imagem religiosa aí é só do lugar, o ambiente.
O Senhor Jesus Cristo disse, né, que olha, a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus a salvação? Porque promessa, porque Jesus era judeu. Jesus é a salvação. A questão é, só é salvo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que honra Jesus do mesmo modo como honra o Pai. Essa pessoa que não crê, ela passa a ser desligada completamente daquela aliança que Deus tem com Israel. Porque a aliança de Deus com Israel não se limita à escolha de Deus em separar um povo para si. Mas ela vai além disso. A aliança de Deus com Israel diz respeito também à fé. Ora, se Abraão creu em Jesus Cristo, viu o dia de Jesus e se alegrou, o pai da fé, o pai dos judeus, viu o dia de Jesus e se alegrou. Como é que alguém que nasceu de Israel, tem o sangue de Abraão, vai dizer, mas eu não me alegro e nem creio? Esse está dizendo claramente que não tem parte com o Pai. Colocando a questão que o Eder colocou no assunto, a palavra de Deus foi para quem? Para Israel. Então a palavra foi selecionada para o povo, mas o povo recebeu a palavra, mas o povo não quis. Então foi rejeitado a palavra. É quando Jesus diz assim: Jerusalém queria juntar vocês, assim como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quis. Então você vê que nesse momento eu vejo que Deus estava querendo ter uma aliança com o povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou. Então, o que Deus fez? Não queria mais agora que a palavra fosse para Israel mais. Então, o que aconteceu? Que essa palavra chegasse, como você falou, ao gentio e principalmente para o mundo todo. Então, eu não vejo mais Deus tendo mais aquele contato que ele tinha com aquele povo de Israel, que naquela época tinha. É verdade. Então foi rejeitado. Hoje ele é rejeitado porque eles se rejeitaram. Por conta da incredulidade. Isso. Então, veja só, irmãos. Abram aí, para a gente encerrar com essa passagem, para vocês verem que graça maravilhosa, que salvação tão sublime, esta de vocês terem sido livres do juízo eterno. Por causa disso, vocês ouvirão o seguinte, em Mateus capítulo 25. Por causa dessa liberdade do juízo eterno, vocês ouvirão isto aqui. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o versículo 34 do capítulo 25. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi esta liberdade que vocês receberam. E vocês deixarão de ouvir isso aqui, olha, no versículo 41. Vocês foram libertos disso aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que tamanha liberdade vocês receberam por causa de Cristo na cruz, vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo o mundo e vencendo a morte quando ressuscitou. Por causa da obra dele, vocês hoje são livres do juízo eterno. Alguma pergunta, meus irmãos, da condenação eterna? Alguma pergunta? Questionamento? Então vamos orar ao nosso Deus. Eu vou pedir à nossa irmã Thelminha. Estava com muitas saudades de Thelminha. Oremos. Senhora, dá-lhe a irmã.
sentimento de aquela festa. E eles avisaram muitas e muitas vezes o representante que não, Poste bem muito assim. que não fizesse aquela festa. Não fizesse aquela festa naquele local, não fizesse. Avisou várias vezes antes de ter essa festa. Não fizesse. Tivesse respeito por aquele local, que ali é Terra Santa. E eles fizeram. Todo tipo de coisas terríveis ele estava praticando naquela festa. A questão é o seguinte, esse atentado já vinha sendo planejado há alguns anos, né? Há mais de um ano já vinha sendo planejado. E aí eles colocaram em prática. É muito investimento, é muito dinheiro, é muitas coisas e muitas pessoas grandes por trás. Essas festas, eles têm o hábito de comemorar. Isso daí não é novo em Israel, não foi a primeira vez não, eles vêm fazendo constantemente. Agora, que não foi por causa disso que Israel foi atacado, não. É porque existe um ódio muito grande do mundo contra Israel. E principalmente daqueles, né, que são descendentes de Ismael. Essa guerra vem desde Abraão. Então é algo muito antigo, é uma coisa muito forte, muito histórica. Porém, isso só mostra um pouquinho do ódio que o mundo vai sentir pelos cristãos. Sabe, o mundo ele tem ódio dos cristãos. E a Bíblia diz que no último dia o diabo vai seduzir todos os reis da terra e todos os reis vão se levantar para acabar com os cristãos. Aí é quando desce fogo do céu e consome todos eles. Pode falar. Teve a causa, não é? Não foi isso não. Eles têm raiva disso e de qualquer outra coisa que os judeus façam. Mas a causa não foi essa. A causa é o ódio que eles sentem histórico, o ódio histórico contra os judeus. Né? E na verdade, eles dizem que só vão sossegar quando exterminarem todos os judeus. Kelma, nos conduza em oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, grandioso Pai eterno Senhor, obrigada, meu Pai, por estarmos aqui, ó Deus. Graças a Deus por estar na tua casa, Senhor, aprendendo de ti. Amém. Senhor, será nossos caminhos, Senhor, nos teus passos, na tua visão, nos teus caminhos para a tua casa, Pai, Amém. que é nossa também. Senhor, fica com cada um aqui, Senhor, abençoe seus lares, suas famílias, suas mentes, seus corpos. E agradecemos, ó Deus, por mais um domingo. Agradeço a Ti, Senhor, por estar aqui, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, dar-nos condição a cada dia, a cada momento, de estarmos na Tua presença, Senhor. Que nada nem ninguém nesse mundo, Senhor, venha nos corromper. Amém. Venha tirar a nossa visão do Filho de Deus. Amém. Ó Pai, ajuda o teu povo, Senhor. Aqui, seja aqui, em outro local, em outro país, seja onde for, Senhor, que teu povo esteja com cada um deles, dando força, esperança, dando a eles, Senhor Jesus, a tua face, Senhor, para olhar, Senhor, e confiar. Que a graça de Deus vivo esteja sobre nós. A misericórdia de Deus possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora é a hora de conversar, descontrair.